Olá, se você está impactado com a quantidade de diagnósticos de autismo ou de TEA, transtorno do espectro autista na comunidade, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te fazer revelações muito importantes que você também, como eu, vai poder, às vezes, confortar teu coração e entender que nós não estamos sobre todo esse risco dessa epidemia de autismo. Na verdade, existe uma epidemia de diagnósticos, mas não de autismo. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra, atuo em consultas presenciais aqui em Sinop e via online também, e sou professor na UFMT. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários aqui na área pertinente para a gente enriquecer este assunto. Vamos para a minha tela que eu vou mostrar um caso clínico que eu atendi hoje. Vamos comentar o diagnóstico, ver o diagnóstico diferencial e entender por que chegou nessa conclusão do paciente chegar trazendo esse diagnóstico que teria sido fechado por outros profissionais. Vamos para a minha tela. Então, aqui está, eu trago apontamento, aqui eu consigo ocultar o nome do paciente. Ele tem, esse paciente chegou e me contou que eu já tinha o atendido em outra clínica, já há 5 anos atrás, em 2019, e ele é um funcionário público estatutário, aí tem 41 anos, é casado, tem filho, e ele entrou me contando que eu tratei ele lá no passado por causa de crises de pânico, um transtorno de ansiedade que prescrevia paroxetina, que o ajudou muito, mas que depois disso nasceu a filha dele e ele começou a falar das características da filha dele para a mãe dele, e a mãe dele dizia para ele: Você também era assim, você também era assim. Depois, não sei, surgiu algum problema comportamental com a filha, foi levada ao médico e foi feito o diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro autista na filha. E ele terminou dizendo que também fizeram o diagnóstico dele. E aí eu pus as mãos na cabeça, impressionado que ele é uma pessoa que contraiu matrimônio, tem filho, passou em concurso público, é funcional, não há nenhuma suspeita dele ter transtorno do espectro autista para ele, né? E aí eu fui entendendo que a filha dele provavelmente tenha características para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma foto linda, ela toda sorridente junto com ele, expressando emoções, né, coisa que os autistas têm dificuldade para fazer. Mas não examinei ela, não posso falar, mas ele eu já tinha o examinado e eu, como psiquiatra, não ia passar por cima de um caso de autismo e não enxergar. Mas aí fui entrevistando ele, entendendo, mostrei para ele a exclusão dos critérios diagnósticos de TEA, né? Nesse momento que ele me falou que tinha sido feito diagnóstico nele, tem um quase colapso ao perceber que alguém fez um diagnóstico tão estapafúrdio e, junto com ele, demonstro a exclusão dos critérios A para a TEA e não precisamos mais revisar os outros. Se não tem o critério A, para ser TEA, tem que estar presentes os critérios A, B, C, D e E. Todos os critérios têm que estarem presentes, né? E, e não precisamos revisar os outros. Percebemos que ele tem critérios para personalidade esquizoide. Eu comecei a suspeitar que ele preencheria os critérios para personalidade esquizoide, que é um das características do TEA, e com certeza tem o diagnóstico de transtorno ansioso, porque ele já teve as crises de pânico, tem história de toque, as crises de pânico, até com agorafobia, que é aquela complicação do pânico, onde o paciente tem dificuldade de estar sozinho ou em lugares muito populosos, porque ele teme ter uma crise e não ter como ser socorrido, evacuado dali, se ele tiver uma crise de pânico, que no momento da crise de pânico ele acredita que está tendo um colapso de origem cardíaca ou neurológica, né? Que trata com esse citalopram e clonazepam, tentou usar o canabidiol, mas que reapareceram os sintomas ansiosos, ele teve que voltar a usar o escitalopram e o clonazepam. Tem muita gente que acredita que o canabidiol vai resolver todos os problemas que nós não resolvemos até hoje com todo o arsenal terapêutico. Ele está usando aí de volta junto com o escitalopram e o clonazepam.
refere ter dificuldade de foco no trabalho, que no trabalho tem dificuldade com o barulho, que ele se sente muito sem energia e sem foco, que ele já tem dislipidemia, que ele procrastina muito, tudo características do TDAH também aí, e que não termina suas tarefas. Eu passei então a fazer a triagem para personalidade esquizoide para o TDAH e elas resultaram positivas. Aqui, quanto à desatenção, ele preenche todos os 9 critérios, são positivos sim para desatenção, e ele tem 2 critérios para hiperatividade e impulsividade, e para personalidade esquizoide, ele teria que preencher no mínimo 4 itens e ele preencheu 5. 1, 2, 3, 4, 5 critérios para personalidade esquizoide. Inclusive esse aqui de frieza emocional e distanciamento ao expressar as emoções em respostas a eventos ou interações com outras pessoas. Só que uma coisa que o autista também tem, mas o autista não basta ter isso. Ele precisa ter o padrão excêntrico de interesses, a disfuncionalidade e ter começado no início da vida. E tem que causar um nítido prejuízo. Uma pessoa que galgou os estudos, né, foi aprovado em concurso público, é funcional no seu trabalho, contraiu família e conserva todas as suas emoções, os prejuízos que ele tem é pela desatenção e pela personalidade esquizoide. Um dos critérios lá do TEA, o critério é que as perdas, os prejuízos que o paciente experimenta não são bem explicados por outro diagnóstico. Lá cita o retardo mental, a deficiência intelectual, mas outros diagnósticos também são diferenciais, né? É que esse aqui não era nem para ser confundido com a personalidade, com o TEA. Então, o diagnóstico meu para ele é personalidade esquizoide, mais o TDAH predominantemente desatento e mais o transtorno misto de ansiedade e depressão. Eu entendo que ele está um pouco deprimido também, não é só o transtorno de ansiedade. Propus otimizar o tratamento medicamentoso para ele e trazer ele para o tratamento integral para a gente ver os exames dele, toda a parte bioquímica e hormonal, remover os itens que são inflamatórios para nós e para ele assistir os vídeos da longevidade saudável, para ele aderir a isso. Aqui estão os exames solicitados. Escolhi usar um remédio de segunda linha para desatenção para ele aqui, a bupropiona, e conservei o clonazepam que ele está usando para controle da ansiedade. Iniciei os suplementos mais essenciais aqui e vamos aguardá-lo para um retorno próximo com os exames e conversar de novo com ele. Então, está aí, apresento para você esse caso, foi bastante impactante ter atendido esse caso hoje, mas eu trago aqui para dividir com você, para você entender por que acontece tantos diagnósticos isso. O autor Allen Francis, psiquiatra norte-americano que participou de todas as outras edições anteriores do DSM, até o DSM-5, que é a classificação diagnóstica e estatística da Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana, ele aponta que o autismo aumentou porque juntou o autismo clássico e o Asperger, isso é uma razão real para aumentar os casos. E antes tinha cerca de 5 a 10 casos em cada 10 mil crianças, e hoje se fala em 1 para 54, 1 para cada 36 crianças. O outro caso que aumentou o diagnóstico é maior conhecimento. As pessoas estão estudando mais sobre o autismo e enxergam mais o diagnóstico. Outra razão é que ele tem um menor estigma comparado aos outros diagnósticos da infância. Deficiência intelectual, que antes era chamado retardo mental, tem um estigma muito ruim. A deficiência de atenção, déficit de atenção e hiperatividade também tem um estigma ruim. Muitas crianças traduzem para criança mal educada, que não é verdade, mas muitas pessoas entendem assim, também não gostam de receber esse diagnóstico. Isso levaria alguns profissionais a diagnosticar TEA em crianças que têm hiperatividade grave ou até naqueles que têm deficiência intelectual, onde os prejuízos são todos explicados pela deficiência intelectual ou pela hiperatividade, não deve ser feito um acréscimo de diagnóstico de autismo nestas crianças. E um outro motivo que o autor aponta
é que o legislador fez muitas leis para oferecer direitos, benefícios às famílias portadoras de TEA. E ele, em seu livro, Discussão dos Diagnósticos do DSM-5, ele aponta que isso levaria as famílias, as pessoas a pedirem para o médico: doutor, o caso está duvidoso, a gente está investigando, não sabe se é ou não é autismo. Bota no papel que é autismo, porque o papel aceita tudo. Bota no papel que é autismo, que assim eu consigo os benefícios, assim eu consigo as terapias contra o convênio, assim eu consigo a matrícula no contraturno, assim eu consigo o professor auxiliar. Mas eu não noto isso na minha prática clínica, que as famílias façam isso. A maior parte das pessoas são honestas. O que eu tenho notado, infelizmente, e me faz suspeitar, que existe um movimento entre os profissionais de saúde, eu precisamente, mas eu noto um movimento, eu tenho essa suspeita que parece que existe um movimento entre os profissionais de saúde de forçarem o papel, forçarem o diagnóstico para a TEA, porque assim rende-se mais terapias. Outro dia eu recebi os papéis de uma mãe que enviou os papéis sobre o filho, que tem 6 anos, e lá estava pedido pelo colega neurologista 120 sessões de terapias em 180 dias, para TO, para psico, para terapeuta ocupacional, para fonoaudióloga, para psicopedagoga. 5 sessões semanais, 120 sessões de cada um desses em 180 dias. E o convênio tem que autorizar, porque é TEA, porque tem lei prevendo para isso. Então, me parece que as clínicas forçam esse diagnóstico, é só uma suspeita minha, não estou afirmando que é verdade, é uma suspeita, suspeitar todos nós podemos, só não podemos acusar, de que as clínicas forcem a barra para o diagnóstico de TEA para isso render mais em sessões terapêuticas contra o convênio ou contra as próprias famílias. Porque, infelizmente, a hora que a família recebe o diagnóstico de TEA na criança, automaticamente, implicitamente, ela entende que ela não vai ser capaz de conduzir sozinha a educação daquela criança. E ela passa inadvertidamente, acaba delegando a educação dessa criança para os terapeutas, porque se vai fazer 5 sessões semanais de terapia com fono, com TO, com psicóloga, com pedagoga, provavelmente essa criança vai passar mais tempo na escola, nas terapias, do que sendo criança dentro da família dela. Bom, eu deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir. Aguardo seus comentários aqui. Se você gostou, dá teu like. Se não gostou, por favor, dá um dislike também. Faça seus comentários aqui para a gente enriquecer esse assunto e encaminha esse conteúdo para quem você possa ajudar com este tema. Muito obrigado.